Vamos dar início aqui ao terceiro tópico do curso de Estratégia e Criação de Valor, falando então sobre a parte central que é a estratégia competitiva. O que é a base fundamental do conceito de estratégia? No fundo, a estratégia tem a ver com decisões, tem a ver com escolhas de médio e longo prazo, escolhas de fundo sobre aquilo que a empresa quer fazer. Uma empresa que tem estratégia, por definição, é uma empresa que fez escolhas claras relativamente à forma como quer trabalhar no mercado. Sendo que essas escolhas tipicamente têm a ver com duas questões fundamentais. Uma, qual é o tipo de cliente que nos vamos procurar trabalhar, ou seja, qual é o cliente-alvo, ponto 1. Ponto 2, como é que a nossa proposta se distingue da concorrência? Qual é a vantagem competitiva que nós apresentamos? Qual é a proposta de valor que nós introduzimos no mercado? O primeiro passo, que tem a ver com a definição do cliente, começa, obviamente, pela segmentação. Portanto, a ideia é de que o mercado normalmente tem diversos tipos de clientes. Se vamos fazer uma análise pormenorizada, cada cliente terá necessidades e problemas e preferências próprias, individuais. Obviamente que trabalhar desta forma é bastante mais difícil. O nível individual dos clientes será eventualmente possível num tipo de negócio em que há alguns poucos grandes clientes, mas em muitos negócios esse não é o caso. Temos muitos clientes, muitos indivíduos de clientes, e não é fácil analisá-los individualmente. Daí a ideia de tentar agrupá-los. No fundo, a segmentação não é mais do que uma tentativa de agrupar os clientes em grupos ou segmentos de mercado que tenham características similares. No fundo, agrupar os clientes de acordo com as suas semelhanças. Podemos fazer esta segmentação do mercado de várias formas. Obviamente, podemos dividir por aspectos que têm a ver com o rendimento, que têm a ver com a idade, que têm a ver com a nacionalidade. Na prática, podemos usar um conjunto vasto de critérios para subdividir o mercado e agrupar os clientes em grupos homogéneos ou segmentos de mercado, mas acima de tudo nós temos que definir para o nosso tipo de negócio qual é a forma mais adequada de segmentar ou agrupar os clientes. Tipicamente, uma forma que é bastante transversal é, obviamente, por nível de rendimento. O nível de rendimento dá diferentes grupos de clientes com, obviamente, diferentes capacidades financeiras, portanto, diferentes aptidões em termos de compra, considerando diferentes tipos de preferências em função daquilo que o cliente procura encontrar e níveis de preço, obviamente, diferenciados. Outra coisa que pode fazer muita diferença, obviamente, é a idade. Obviamente que as preferências podem variar significativamente entre os mais jovens e as pessoas que tenham um segmento mais sénior, um segmento com mais idade, em função, obviamente, das necessidades ao longo da vida. E, obviamente, também podemos dividir de muitas outras formas. Mas o fundamental é, para cada atividade, definir 3 critérios de agrupamento dos clientes para definir segmentos que nos possam dar informação importante sobre as nossas opções em relação ao tipo de cliente que existe no mercado, para depois podermos então escolher o tipo de cliente que queremos trabalhar. O passo seguinte aqui é definir o alvo, é definir o target. Considerando que há vários clientes no mercado, eu tenho de alguma forma definir qual é o cliente base que a empresa procura trabalhar. Não quer dizer que a empresa não possa até trabalhar vários segmentos de clientes, mas tipicamente uma empresa que tem estratégia definiu um tipo de cliente alvo, em função daquilo que é a sua avaliação de que é que são os segmentos que existem no mercado, quais são aqueles que têm potencial e quais são aqueles que a empresa acha que teria mais interesse em trabalhar. Se eu estiver a trabalhar no mercado turístico, obviamente que eu vou trabalhar vários tipos de clientes, posso trabalhar nacionais e estrangeiros. Mas se eu quiser ter uma atividade centrada num determinado tipo de cliente, seja o cliente norte-americano, isto vai-me ligar para um determinado tipo de oferta de produtos e serviços. Por outro lado, se eu quero satisfazer um cliente nórdico, isso obriga-me a configurar a oferta em termos de produtos e serviços em função das preferências desse tipo de cliente. Ou seja, o que me leva a especificar o negócio de formas diferentes
é o facto dos clientes poderem ser bastante diferentes entre si ou que terem preferências bastante específicas entre os diversos grupos, o que inviabiliza a possibilidade de fazer uma coisa que seja perfeita para todos ao mesmo tempo. Ou seja, tentar muitas vezes encontrar uma coisa que seja perfeita para todos ao mesmo tempo significa propor uma coisa que não é interessante para nenhum dos tipos de clientes. Então, muitas vezes a opção melhor é escolher um tipo de cliente que se quer focalizar como base do negócio, definir como target do negócio e a partir daí configurar o negócio em função das preferências desse cliente. Caso contrário, corremos o risco de não agradar a ninguém no mercado. A questão que segue, obviamente, é o tipo de posicionamento. E o posicionamento tem a ver com o quê? Com o tipo de oferta que nós estamos a proporcionar a esse cliente-alvo em relação a outras empresas que escolheram o mesmo tipo de cliente para trabalhar. Então, tipicamente, tem a ver com a imagem que a empresa procura definir da sua oferta em relação a esse cliente-alvo e como é que essa imagem, essa oferta se distingue. Nós temos aqui, por exemplo, um mapa de posicionamento que refere vários tipos de posicionamentos, considerando duas variáveis, uma que é o preço, maior ou menor, mas também uma orientação mais para a comodidade ou para o luxo, mais para o desempenho, referente, por exemplo, SUVs, não é? Sport Utility Vehicles, estão muito, obviamente, na moda. E que nós vemos, nós podemos ter marcas em posicionamentos diferentes. Umas estão mais viradas para a performance, todo o terreno pura e dura, umas estão mais viradas para o conforto ou para o luxo pelo outro, e obviamente também variando a níveis de preço. As marcas que optam por exemplo, oferecer luxo com preço elevado, tendem a competir entre si. E, portanto, são estas empresas que ocupam esse posicionamento específico no mercado de preço mais elevado, assente na questão da comodidade ou do luxo e menos a questão da performance do terreno, que acabam por ser os concorrentes diretos. Uma vez que as outras têm uma oferta dentro do mesmo mercado, mas não exatamente para o mesmo tipo de cliente. E, portanto, o posicionamento tem a ver com o que é que eu ofereço a estes clientes que eu escolhi e faço aos concorrentes, nomeadamente os concorrentes mais diretos. São esses que eu tenho que me preocupar e acompanhar mais perto. A ideia, portanto, é estabelecer algum tipo de vantagem sobre a concorrência, algum tipo de vantagem competitiva que leva o cliente a ter uma razão para preferir os meus produtos ou serviços. Não é? As vantagens competitivas, na prática, podem ser inúmeras, podem ser muito diversas. E, no fundo, tem a ver com os diferentes aspectos que o cliente pode valorizar e pode estar disposto a pagar por eles. Portanto, se estivéssemos a falar aqui no setor automóvel, podíamos estar a falar de vantagens competitivas associadas à performance, mas podíamos também estar a falar de vantagens competitivas associadas à segurança, de vantagens competitivas associadas à fiabilidade, o facto de não ter avarias, vantagens competitivas associadas a uma certa diferenciação do produto, por exemplo, em termos de design, ou de inovação tecnológica, ou em termos de prestígio associado a uma maior sofisticação da oferta. Portanto, as vantagens competitivas podem ser muito diversas, tantas quanto aquelas que sejam na prática comercializáveis, ou seja, tanto o tipo de preferências que o cliente considere vantajosas ou prefira e que esteja disposto a pagar por elas. Na prática, essas vantagens competitivas podem ser agrupadas em princípios base de atuação. Um primeiro princípio base de atuação é o que tem a ver com a chamada estratégia de liderança de custos, ou as vantagens competitivas alicerçadas nas vantagens de custo. Basicamente, quando é que essa estratégia deve ser usada? A estratégia deve ser usada quando estamos a falar de produtos mais de consumo corrente, ou que as pessoas compram muitas vezes de forma repetida, muitas vezes bens não duradouros, bens de consumo cotidiano, em que é difícil diferenciar a oferta dos vários competidores. Tipicamente, o exemplo desse tipo de produtos são as chamadas commodities. Né? Os produtos têm a ver com as comodidades básicas do dia a dia. Alimentação, higiene, no fundo, os produtos do supermercado ou de hipermercado. O cliente compra todas as semanas,
o produto é muito parecido entre as várias empresas concorrentes, o cliente já conhece bem o produto e acaba por comprar muito em função do preço e das promoções que ocorrem em cada momento. Mas é óbvio que este tipo de vantagens não se restringe a este tipo de produtos. Um caso bem conhecido, o caso das empresas low cost no transporte aéreo. Que no fundo o que fazem é, para aquelas viagens mais repetidas, nos percursos mais curtos, até 2 horas, em que o cliente já faz a viagem muitas vezes, em que aquela questão do glamour associado ao transporte aéreo já desapareceu há muitos anos, em que o cliente procura um produto base que tem que ter qualidade, no sentido que chega ao destino com segurança, cumpre horários, mas está disposto a prescindir de aspectos extra, como refeições, como determinada bagagem incluída no preço base, portanto, retirando isto do produto base e, portanto, simplificando o produto. E, portanto, esta ideia de simplificação pode aparecer a muitas indústrias. O que é a base do funcionamento desta estratégia? Duas rotas possíveis. Uma é o volume. A estratégia de custos resulta de muitas economias de escala, ou seja, do facto de trabalhar com quantidades grandes nas compras, volumes grandes de atividade, elevada rotação de produtos, o que faz com que o custo médio por produto a nível, nomeadamente, dos custos fixos, seja baixo. Não é? Quanto maior for o volume de atividade para um mesmo investimento, o custo fixo por operação tende a baixar. E, portanto, a eficiência em termos de custos aumenta. Qual é a segunda rota possível? É a rota de eficiência. Não é? No caso das companhias de low cost transporte aéreo, resulta do facto de, por exemplo, não voarem para os aeroportos mais congestionados, onde as taxas aeroportuárias às vezes são maiores, de operarem sempre com o mesmo modelo de avião, permitindo ter menos peças de reserva, facilitando a manutenção, facilitando que a mesma equipa de pilotos possa fazer qualquer tipo de rota e, obviamente, reduzindo o peso que leva o avião, começando por reduzir a bagagem, mas também depois reduzem as refeições e outras coisas, o que na prática simplifica o processo. Por outro lado, como a maior parte destas empresas acabam por ter uma redistribuição em termos de balcões muito limitada, a maior parte das vendas são feitas online, também reduzem custos nesta perspectiva e tipicamente reduzem muito os custos a nível do marketing, usando mais a internet, as redes sociais, os próprios aviões para fazer publicidade e com isso reduzindo os custos. Este primeiro tipo de modo de operação posiciona-se bem para um cliente que é sensível ao preço, compra um produto simples, parecido com a concorrência, compra muitas vezes o produto e tipicamente pretende gastar o mínimo nessas compras recorrentes. A estratégia é completamente diferente da perspectiva da diferenciação. A perspectiva da diferenciação é, em vez de trabalhar um produto base, pode ter qualidade, tem que ter qualidade, não poderia funcionar no mercado, que é o que acontece na estratégia de liderança de custos. Aqui a ideia é aumentar o produto ou o serviço, adicionando mais características ou sua sofisticação em termos da oferta que é fornecida. Portanto, a ideia base da diferenciação é ser diferente. Portanto, na medida em que o produto seja menos simples, tenha mais tecnologia, seja configurável de várias formas, com diferentes designs, com diferentes características, é mais fácil aplicar uma estratégia de diferenciação. Tipicamente, estamos a falar de que tipo de produtos? Bens duradouros, que o cliente compra menos vezes, que o cliente faz uma utilização durante vários anos, e, portanto, está predisposto a comprar não só tanto com base no preço, mas também com base noutras variáveis. Variáveis como a garantia de qualidade associada à marca, os serviços pós-venda, o design do produto, o seu desempenho, tudo um conjunto de características que vão para além da base e que vão para além do preço, o que determinam as escolhas. Portanto, dentro deste princípio, sempre que eu tenho um produto mais configurável, cada empresa possa ter uma versão diferente, diferenciada, em que eu possa trabalhar diferentes componentes do produto e tenho espaço para estratégia de diferenciação, para uma multiplicidade de empresas usar o mesmo princípio, mas cada uma trabalhando uma componente específica na oferta. Tipicamente, se as empresas fizeram o mesmo, acaba por haver diferenciação. A ideia de diferenciação é que eu tenho opta por trabalhar de forma específica o modo como oferece. Qual é a base deste negócio? Enquanto que no negócio de liderança de custos,
A ideia era ter escala ou eficiência para ter custos baixos e depois tentar aliciar o cliente através de preços competitivos. Aqui a ideia obviamente não é. A ideia de que eu estou a adicionar valor ao produto, isso custa dinheiro e, portanto, a estratégia só tem a possibilidade de funcionar se o cliente aceitar pagar um preço superior. Portanto, uma estratégia de preço de prémio, em que tipicamente um dos aspectos fundamentais, para além de conseguir criar um produto diferenciado, é comunicar essa diferenciação ao cliente. Uma estratégia dessas nunca funcionará se o cliente não considerar que o produto apresenta de facto esta vantagem sobre os outros ou essa diferença sobre os outros. Portanto, uma grande parte dessa estratégia tem a ver com comunicação e marketing e a capacidade de explicar as vantagens que o produto tem em relação aos concorrentes no mercado e levá-lo a estar disposto a pagar o preço de prémio para adquirir este tipo de produtos ou serviços. A terceira rota é a chamada estratégia de focagem. Qual é a ideia base da estratégia de focagem? Enquanto que a liderança de custos, a diferenciação trabalha grandes volumes de clientes, a liderança de custos por natureza, mas a diferenciação também, sobre as suas múltiplas formas, trabalha cotas de mercado grandes. A estratégia de focagem é trabalhar segmentos específicos que são marginais para o grosso do mercado e em que, por natureza, têm uma intensidade competitiva menor. A ideia da estratégia de focagem é encontrar um nicho, definir uma oferta de produto e serviço muito bem adequar esse nicho de cliente e ser muito competitivo naquilo que oferece a esse nicho de cliente e não competir de forma muito direta com as outras empresas que estão no mercado a nível de diferenciação e liderança de custos. Portanto, a focagem em si, o que é que obriga? Que haja dentro dos segmentos de clientes específicos, com necessidades diferentes, tem que ser um grupo com uma dimensão mínima, um segmento com uma dimensão mínima que viabiliza o negócio, e de preferência um segmento que está a crescer. Né? Está-se a encontrar a empresa, se está vocacionada exclusivamente a esse tipo de clientes, o cliente não está a crescer, o segmento não está a crescer, a empresa também não vai crescer. Portanto, a focagem tem a ver com nicho e especificidade da oferta. Pode trabalhar um cliente surf, trabalhar um cliente mais assente no princípio de sustentabilidade em termos de alojamento turístico, mais ligado com a natureza, com forte componente em termos ambientais, que não será necessariamente o cliente geral, que exige outras características mais trabalhadas dentro da oferta turística. Tipicamente estamos a falar de uma estratégia de nicho e forte adequação a esse nicho do mercado. Obviamente que no limite, se eu considerar uma estratégia de diferenciação muito elevada, os chamados produtos de luxo, não é? E exclusivos, por natureza, há aqui uma junção entre a estratégia de diferenciação e a focagem, porque em vez de ter uma diferenciação para muitos clientes, já começa a ter uma diferenciação para um nicho. Da mesma forma, se eu levar a estratégia de liderança de custo ao extremo e trabalhar com uma oferta muito simplificada a preços muito mais baixos, tipicamente também já não estou a trabalhar para o cliente sensível ao preço, estou a trabalhar para aquele cliente com restrições orçamentais fortes e já estou a trabalhar também para um nicho. Portanto, a estratégia de focar, no geral, fizer nicho e adequação, que se for combinada, que no fundo também resulta da combinação com a diferenciação, no caso dos produtos de luxo, e pode resultar por combinação com a estratégia de liderança de custos quando estivermos a falar de produtos hard discount, então, de desconto elevado. Qual é a mensagem fundamental aqui? A mensagem fundamental aqui é, tipicamente, temos 3 princípios base de atuação: a liderança de custos, a diferenciação e a focagem. Acima de tudo, é preciso perceber quando é que é adequado usar-se cada um deles. Portanto, cada um deles, para ser utilizado, pressupõe algumas condições parte da situação do mercado em causa. A liderança de custos, um cliente sensível ao preço que compra de forma rotineira um produto simples. No caso da diferenciação, estamos a falar de um bem duradouro, tipicamente associado a um produto mais configurável e que o cliente está disposto a pagar mais, não é?
até porque muitas vezes está associado a uma imagem pública do cliente ou consumidor do produto. A focagem depende muito da existência do nicho de mercado com características específicas e que a empresa consiga satisfazer melhor que a concorrência. Mas cada uma das estratégias pressupõe que existem condições adequadas à sua aplicação. Qual é a questão fundamental? Havendo competição no mercado e competição com estratégias bem definidas, uma empresa que não faça nenhuma escolha em termos do tipo de vantagem competitiva que vai escolher, corre o risco de ser uma empresa com maus resultados. Porquê? Porque se tem uma estratégia de produto com qualidade, abraço preço para todo o tipo de clientes, arrisca-se não ter qualidade suficiente para os clientes que procuram um produto diferenciado, não ter preço suficientemente competitivo para clientes que procuram o desconto, a estratégia de discount, e não está suficientemente adaptado aos clientes que são o alvo das estratégias de focagem. Então fica ali naquela situação de indefinição, que muitas vezes é a pior coisa e que no fundo é aquilo que muitas vezes nós consideramos por ausência de uma estratégia, por não haver nenhuma escolha clara na forma de atuar. Qualquer uma desses princípios de base de atuação, eles podem ser trabalhados de múltiplas formas, especificamente pela empresa, e portanto, adaptada à realidade do seu negócio, através de múltiplas formas de trabalhar as atividades, os produtos e serviços, de acordo com aquilo que a empresa pretende desenvolver. Em resumo, a orientação estratégica passa para a definição de uma estratégia competitiva, nomeadamente avaliando primeiro os segmentos de clientes diferenciados que existem no mercado, percebendo quais desse segmento diferenciado eu quero considerar como alvo de atuação da empresa, definindo a oferta de produtos e serviços, então, no fundo, como é que a empresa se posiciona face aos concorrentes que basicamente procuram atingir um tipo de cliente semelhante e depois escolhendo a forma, a vantagem competitiva que se pretende trabalhar no mercado. Uma empresa que muitas vezes quer trabalhar vários segmentos ao mesmo tempo acaba por adotar, ter a necessidade de adotar uma estratégia multimarcas em que para que segmento de mercado pode até ter não só uma oferta de produtos diferenciados, mas mesmo uma marca diferente para não confundir o cliente relativamente a qual é a vantagem ou proposta de valor que está a procurar criar em cada oferta. Por isso é que nas cadeias de hotéis, muitas vezes, a mesma empresa tem várias marcas. O mesmo acontece, por exemplo, mesmo nas empresas de cruzeiros, com várias marcas dentro da mesma empresa. O mesmo no setor automóvel, em que um determinado grupo empresarial do setor automóvel acaba por ter várias marcas, umas cobra segmentos desportivos, outras de luxo, outros premium, outros mais generalistas e até mesmo em termos de discount. Mas o fundamental é que haja uma escolha de um cliente e a definição de um tipo de vantagem competitiva a trabalhar. E quando eu quero ter mais de posicionamento, muitas vezes isso obriga a desenvolver uma estratégia multimarca.